É sabido que a responsabilidade pela formulação da política pública é do poder público e a implementação da política pública é do professor, do policial, do enfermeiro, do bombeiro, enfim, é assim que deve funcionar. Muitas políticas públicas partem de leis propostas pelo poder legislativo. Em nível federal, a Câmara dos Deputados; em nível estadual, a Assembleia Legislativa; e a nível municipal, a Câmara de Vereadores. Nós temos muitas leis, inúmeras mesmo. Para ser mais exato, em Ilhéus, na Bahia, são mais de 4.000 leis. Vale salientar que a criação de políticas públicas via leis é apenas uma forma de fazer políticas públicas. E eu não vou aqui ficar analisando a eficiência e eficácia dessas leis, mesmo porque o tempo não daria, certo? Meu foco aqui recai sobre o papel dos vereadores na criação das leis. Eu não tenho aqui uma estatística de sua eficiência, talvez algumas pesquisas pudessem até retratar isso, ou retratem isso. Mas o fato é que muitas delas, as leis, não funcionam, nem sequer saem do papel. Os legisladores, antes de pensar numa lei que possa criar uma política pública eficiente, não fazem uma análise do custo e do benefício. Desconhecem que um pré-requisito fundamental na formulação e implementação das políticas públicas é fazer com que os benefícios sejam superiores aos custos. Por quê? Se os custos forem maiores, o executivo não irá pôr em prática a política. Muitas dessas leis, criadas pelos vereadores, têm custo altíssimo, não passam por uma análise de custo e efetividade, e, sobretudo, por uma análise de sensibilidade política. Esta análise é fundamental para prever como os atores políticos vão se comportar. Muitas das leis são criadas com base no achismo. Não há pesquisa, não há estudo, o legislativo cria a lei e deixa que o executivo dê conta. Se não for efetivada, a culpa é do executivo, que não a implementou, e não do vereador que a propôs. O legislativo posa, nesse caso aí, de bonzinho, enquanto que o executivo posa de incompetente. Infelizmente, falta preparo, mas também falta pessoas chaves no executivo que pensem e analisem políticas públicas. A grande maioria dos vereadores não contratam técnicos, eles fazem arranjos políticos para cumprir promessas de campanha ou para até beneficiar quem ajudou a elegê-los. Eles contratam pessoas por afinidade ou lealdade política. Eu sei que toda regra tem exceção, mas esta é uma triste realidade. Vereadores deveriam contratar assessores ou consultores com formação em engenharia sanitária, por exemplo, em política pública, em saúde, em direito, em cultura. O vereador precisa ter uma formação mínima no assunto que pretende transformar em lei e, posteriormente, uma política pública. Eu não sei se já existe uma lei que obriga um vereador a ter X assessores com formação técnica ou com notório saber em determinada área em seu quadro de contratados. Aqui até cabe uma pesquisa. Vai que existe essa lei aí e não é cumprida. Se não tiver, que tal você apresentar uma proposta de emenda à lei orgânica ou um projeto de lei complementar em que os vereadores sejam obrigados a possuir em seu quadro de assessores pessoal qualificado em políticas públicas? Aí você deve estar perguntando, mas eu posso fazer isso? Claro, a responsabilidade, apesar de ser do poder executivo, ou melhor, do poder legislativo, a resposta é sim, você pode. E está na lei número 3.931, de 6 de março de 2018, no artigo 4º, que diz o seguinte: qualquer interessado poderá cadastrar sugestões junto a um banco de ideias legislativas. Afinal, esta supracitada lei institui o Banco de Ideias Legislativa no âmbito da Câmara Municipal de Ilhéus. Resta saber se ela, de fato, funciona. Um abraço.